Fala galera do YouTube, Thiago Dumont na área, tô aqui para começar o vídeo 2 de Python, né? No vídeo 1 nós aprendemos a fazer algumas coisas simples com o Python, como imprimir em strings, receber o input do usuário, o for counting range, né? Como usar a função range do Python. Trabalhamos com concatenação de strings, né? Usamos Python como calculadora, calculamos média do aluno, temos algumas coisas simples com Python, né? De maneira rápido e fácil, interativa. E agora nós vamos para o vídeo aula 2. Aqui basicamente nós vamos trabalhar com listas, né? As listas em Python são muito utilizadas para armazenar grandes números de dados. E quando eu falo grande número de dados, para armazenar milhões de dados, né? E elas são muito úteis quando você quer armazenar, por exemplo, números, strings, frases, qualquer coisa que você queira botar aqui dentro, né? Então eu preparei algumas coisas aqui para vocês. Eu criei aqui uma variável carros, tá? Sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa programação, tá? Para quem não me conhece, né? Eu sou o Thiago Dumont, falei no início do vídeo. E para acessar aqui a ideia Python, tem o Google Colab, né? Google Colab, você digita ali no Google, bota Google Colab, novo notebook, e você vai acessar essa mesma interface gráfica aqui que eu estou navegando, esse mesmo layout aqui. Esse aqui é a ideia Python, né? Por aqui você consegue digitar o seu código. Quem não viu o vídeo 1 tem que assistir primeiro o vídeo 1 para depois passar para o vídeo 2. Sem mais delongas, vamos lá. Aqui eu criei uma variável carros. Carros é igual. Aí, para criar uma lista, você abre colchetes e todos os itens que você quiser armazenar lá dentro, você tem que botar entre aspas. Pode ser entre aspas duplas ou aspas simples, tá? Eu costumo usar, às vezes, aspas duplas, às vezes aspas simples. Mas a galera que usa bastante Python acha de bom modo, né, de boas práticas, usar aspas simples. Mas vamos lá. Então, abre colchete, eu botei ali Corolla, entre aspas, vírgula, Fusion, entre aspas, vírgula, Azira, entre aspas, Gol, entre aspas, e Fuscas, entre aspas. Por que eu estou repetindo tudo isso? Porque da maneira que eu aprendi foi muito mais difícil, porque as pessoas não explicavam em detalhes, né? E às vezes, para quem está iniciando, vai digitar um código, se tu não digitar entre aspas, se tu esquecer de uma vírgula, já vai dar erro. Então, eu costumo sempre dizer tudo aquilo que eu estou digitando aqui, e vocês copiem essa string aqui, você pode botar o que você quiser aqui dentro, e dessa maneira, né? Mas sempre entre aspas e entre um caractere e outro colocar vírgula, tá? Se eu digitar aqui print carros, o que Python vai me devolver? Corolla, Fusion, Azira, Gol e Fusca. Evidentemente, né, gente? Se a variável é carros, foi atribuído esses carros todos aqui, essas marcas de carro, para dentro de carros. Se eu der print carros, evidentemente que ele vai me imprimir, vai me retornar os valores contidos dentro dessa lista. Mas eu quero, Thiago, imprimir carro numa posição específica. É possível, sim? Vamos supor que você tem 1 milhão de itens dentro de uma lista e você quer imprimir e devolver para o usuário somente um item. Então, por exemplo, eu botei aqui print, abri parênteses, né, carros, abri colchetes, botei o 0 lá dentro e fechei parênteses. Gente, Python começa a contar a partir do 0. Então, assim, para Python, Corolla é 0, Fusion é 1, Azira é 2, Gol é 3 e Fusca é 4. Se eu botar carros na posição 0, o que ele vai me devolver? Corolla, porque para ele Corolla é o número 1. Ele começa a contar a partir de 0. Ó. 0 Corolla, 1 Fusion, 2 Azira, 3 Gol e 4 Fusca. Porque se eu colocar 5, olha o que acontece. Eu vou apagar aqui e vou digitar 5. Vai me dar erro. Por quê? Porque para ele 5 não existe. 5 não está na lista, né? O que está na lista é o número 4, porque ele começou a partir do 0. Nós temos 5 itens na lista. Ele começou a contar a partir do 0.
Então, para ele faz sentido que o 4 seja o Fusca. Deu para entender? Print carros na posição 4. Imprimiu Fusca. Bom, próximo ponto, carros na posição 1, ele tem que me devolver Fusion. Tá lá, Fusion. Ó. Deu para entender, gente? Aqui, ó, carros, posição 1, Fusion, beleza. O 0 é o Corolla, 1 é o Fusion. Carros na posição 2, ele tem que me devolver o Azira. Olha lá, 0 Corolla, 1 Fusion, 2 Azira. Beleza. E agora, se eu colocar carros na posição -1, o que Python interpreta? Vamos dar o play aqui e agora explico para vocês. Olha lá, ele me devolveu carros na posição -1, ele me devolveu o Fusca. Ah, Thiago, mas tu botou carros na posição 4 aqui em cima, ele também me devolveu o Fusca. Só que, gente, Python é tão intuitivo que para ele -1 é o último nome da lista. Para ele, -1 também é Fusca, -2 é Gol, -3 Azira, -4 é Fusion e -5 é Corolla. Mas, Thiago, tu falou que 0 é o Corolla, como é que -5 vai ser o Corolla? Porque aí ele não considera o 0, aí ele começa a contar a partir do -1. Mas isso é só de trás para frente, quer ver uma coisa? Eu vou dar aqui, ó, aqui embaixo eu botei aqui, ó, print carro na posição -5, ó. Ele vai me devolver o Corolla. Que lá em cima o Corolla na posição 0 era o primeiro item da lista. O Corolla -5 é o último item, ó. -1 Fusca, -2 Gol, -3 Azira, -4 Fusion, -5 Corolla. Deu para entender? Beleza. Isso aqui treinando, você depois que está pronto o código, você pode mudar aqui o que você quiser, ó. Vou botar aqui -3 então, pronto. -3. Ah lá, ele devolveu o Azira, ó. Bom, não, mas eu quero, Thiago, eu colocar os nomes na minha lista. Tudo bem, você tem duas maneiras de fazer isso. Você pode fazer, como eu fiz aqui no código aqui em cima, criar uma variável, carros, Corolla, Fusion, Azira, Gol e Fusca. Ou você pode criar uma lista vazia, aqui ó, carros igual, abre colchetes e deixa vazio. Python interpreta que ali dentro, se você usar os comandos, as atribuições certas, você vai colocar os nomes lá dentro. Por exemplo, o que eu fiz aqui? Carros, olha aqui, usei o método append, com 2 P's, né? Corolla, carro.append, ó, mudei um carro, botei um Jetta aqui diferente. Carros.append Fusion, carros.append Fiesta e carros.append K. Se eu der play aqui, ele vai me imprimir Corolla, Jetta, Fusion, Fiesta e K. Esse método, tá? A gente abre parênteses, chaves, eu botei chaves duplas, mas poderia ser chaves, eu botei aspas duplas, poderia ser aspas comuns, né? E tá ali, eu posso digitar qualquer coisa aqui. Eu posso botar, por exemplo, eu não quero mais Corolla, eu quero botar Thiago, né? Será que ele imprime? Claro que ele imprime. Tá ali, Thiago, Jetta, Fusion, Fiesta e K. Qualquer valor que eu colocar aqui, ele vai fazer essa atribuição, né? Corolla, beleza. Pessoal, agora é o seguinte. Bom, criei uma lista vazia, joguei todos esses nomes lá para a lista vazia. Mas, se eu já tiver essa lista e eu quiser adicionar mais um carro nela, eu já tenho a lista Corolla, Jetta, Fusion, Fiesta e K. Aí a gente usa esse método aqui. Em vez de usar carros.append, a gente bota carros.insert na posição 0. Por exemplo, eu quero um carro na primeira posição, eu quero ele na posição do Corolla. Vou até dar play aqui em cima lá. Vocês vejam que nessa primeira lista o Corolla está em primeiro lugar. A gente sabe que o Corolla não é o primeiro. A gente sabe que o Corolla é o 0. Então, como é que eu faço para botar um carro na posição 0? Aí a gente vem aqui embaixo, né? Carros.insert, abre parênteses, 0, vírgula, aí abre aspas simples ou dupla, fecha parênteses, BMW. O que ele fez? Olha lá, vou imprimir. Ele botou a BMW aqui, ó, na posição 0, onde era o Corolla. Então agora a BMW é o nosso primeiro item visual, tá? Mas para Python
Agora, a BMW é a posição 0. Ele arredou o Corolla para o lado e botou a BMW do ladinho do Corolla ali. E você pode inserir o que você quiser aqui, outros carros também, tá? Bom, eu quero deletar agora a BMW que eu coloquei na minha lista, sem problema nenhum. Para mostrar aqui, a BMW pegou o local 0 da minha lista, ó, Del Carros, posição 0. Se eu der o play aqui, ó lá, voltou a ser Corolla, Jetta, Fusion, Fiesta e Ka. Ele deletou a minha BMW daqui. Beleza? Mas, Thiago, eu quero interagir com esses carros, eu quero interagir através de uma frase, eu tenho muitos itens aqui na minha lista, e eu quero que de maneira automática eu consiga fazer alguma coisa com elas. Então aqui, ó, carros, né, a lista Corolla, Fusion, Azira, né, tá aqui a minha lista aqui em cima, print, vocês já aprenderam na primeira videoaula, tá, coloquei entre aspas, aí mais, carro na posição 2, não pode esquecer esse mais aqui, pessoal. Carros na posição 2, mais, tá? Então aqui, ó, abre aspas, fecha as aspas, tá ali a string o carro na posição 2, que é quem? Vamos contar, Corolla 0, Fusion 1, Azira 2. Então ele vai imprimir aqui, o Fusion mais foi o melhor carro que já tive. Vamos ver o que acontece? O Azira, na posição 2. O Azira, ele imprimiu lá. O Azira foi o melhor carro que já tive. Deu para entender? Não, mas agora, como é que eu faço, Thiago, para colocar essa lista em ordem alfabética? Então, o Python já tem pronto para nós um método, né? Carros.sort, né? Tu só digita ali a nossa variável carros.sort, abre parênteses, fecha parênteses, e ele vai colocar o carro na ordem alfabética. Nós temos um Azira, né? Que começa com a letra A, consequentemente ele tem que botar o Azira na frente, né? Do Corolla, né? Então vamos dar um play aqui, ó lá. Claro, ele imprimiu o print do Azira foi o melhor carro que já tive, e ele botou aqui, ó, em ordem alfabética, Azira, depois a letra C, Corolla, depois o Fusca, depois o Fusion, tu viu que até aqui, ó, com a mesma letra, ele botou em ordem alfabética, né? E o Gol, lá no final, tá? Beleza? Thiago, mas eu também preciso do método que leia o tamanho da minha lista. Eu tenho 1 milhão de itens e agora eu tenho 1.100.000, quero saber realmente, porque eu fui cadastrando aqui um monte de carro na minha concessionária e agora eu não sei quantos carros eu tenho na minha lista. Vamos ver? Então tem um método chamado len. Len em inglês é comprimento, é tamanho. Então o len de carros é o tamanho da lista carros. Ele tem que me devolver número 5, ó. Olha lá, len de carros, número 5, beleza? Ah, mas e se eu colocar aqui mais um carro? Vamos botar aqui um Chevette, né? Vou botar mais um Chevette aqui. Vou botar aqui um Chevette. Será que ele vai me devolver 6? Olha lá, eu botei mais um item na nossa lista, ó. Botei Chevette e aí ele me devolveu 6, evidentemente, né? Isso é muito bom, gente, isso é muito prático. Bom, agora vamos trabalhar um pouquinho com um laço de repetição, tá? A gente já tinha feito alguma coisa com laço for no primeiro vídeo, agora vamos fazer o laço for com as listas. Então eu criei aqui jogadores Ronaldo, vírgula, Messi, vírgula, Neymar. Para jogador, aqui ele criou uma variável, ó, jogador. Aqui em cima a minha variável é jogadores. Então eu preciso criar uma variável dentro da variável que já existe. Tá? Eu tinha muita dificuldade nisso aí no início, então prestem atenção aqui. Para jogador em jogadores, ou seja, print jogador.title, ou seja, ele vai pegar o jogador nessa lista aqui, o Ronaldo, o Messi, o Neymar, tá?
mais a string que eu quero, a frase que eu quero, para que todos eles recebam a mesma frase. Beleza? Então, vamos lá, vamos dar play aqui e ver o que acontece. Ó, veja que ele pegou todos os nomes e imprimiu a mesma frase, a mesma mensagem para todo mundo. Ó. Ronaldo, parabéns, foi uma grande atuação. Messi, parabéns, foi uma grande atuação. Neymar, parabéns, foi uma grande atuação. E assim embaixo aqui até a próxima partida, por que ele não imprimiu até a próxima partida para todos os jogadores que tu colocou na tua lista, Thiago? Porque Python funciona por indentação, ou seja, esse print aqui estava dentro do meu laço for. O laço for, ele é um looping. Ele fica repetindo, repetindo, repetindo. Se eu jogar o print aqui para dentro, ó, fiz a indentação, o que ele vai fazer? Ele vai botar o até a próxima partida para todos os meus jogadores aqui. Viu só? Estão todos aqui, ó. Isso é muito interessante, mas eu não quero que isso aconteça, então eu tiro o print dessa indentação, jogo para o lado aqui e tá feito aqui o nosso programinha, né? Bom, vamos lá, pessoal, vamos indo que a aula tá ficando boa. Eu criei aqui, ó, um range aqui pra gente trabalhar com range, tá? Scores, né? Eu criei uma variável chamada scores, criei uma lista vazia. Aí eu botei o laço range aqui, ó. For valor em range de 1 a 11, score é igual ao valor ao quadrado. Depois, scores.append, abre parênteses, score. O que vai acontecer aqui? Agora eu explico para vocês. Olha lá. Todos os números que estão no range de 1 a 11, ele elevou ao quadrado. De 1 até 10, né? Lembra que o último número aqui para Python não é o 11, não. É o 10. Ele vai considerar o 10. Por isso que imprimiu o número 100 aqui. Então, o que aconteceu aqui? Eu criei uma variável chamada score, vazia. Fiz um laço for valor em range. Ele criou uma variável aqui, ó, valor em range, de 1 a 11. Aí eu criei uma outra variável aqui, que score, sem o S, recebeu o valor ao quadrado. Então, todo o valor aqui do meu range, de 1 até 11, vai ser elevado ao quadrado. Deu para entender? Ó, o score aqui vai ser elevado ao quadrado. O valor vai ser elevado, esse valor aqui vai ser elevado ao quadrado. Score vai receber valor. Então, scores, que é a minha lista, vai receber um append do score aqui. Então, todo número elevado ao quadrado vai para dentro dessa minha variável aqui. Quando eu der print scores, que está aqui a minha lista, né? Ele vai imprimir aqui, ó, 1, 4, 9, 25, 36, 49, 64, 81, 100. Viu que legal isso aqui, gente? Mas eu poderia botar aqui elevado todos esses números na quarta potência. O que acontece? Olha lá. 1, 16, 81, 250, eu boto, depois que está pronto o programa, você bota o número que você quiser. Mas tem uma maneira mais fácil de fazer isso, né? Ou mais simplificada. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 linhas de código. E aqui com 2 linhas de código eu consigo fazer a mesma coisa. Então o que eu fiz? Scores, tá? Igual, criei aqui dentro, entre chaves, eu botei o valor ao quadrado para valor num range de 1 a 11. Viu? Ó, o valor ao quadrado para valor no range de 11. Então, todo valor aqui dentro do range, ele vai elevar ao quadrado. Print score, olha lá, deu o mesmo resultado, sem utilizar o laço for, com 2 linhas de código, né? Isso se chama list comprehension em inglês, tá? Não sei nem se eu falei certo, mas eu acho que é list comprehension, né? Vocês viram que o mesmo código aqui ficou simplificado, ó. Score é valor elevado na segunda potência. Para valor no range de 1 a 11, print score, ou seja, ele multiplicou aqui para mim, ó, o valor do range, multiplicou e tá aí, ó, beleza? Aqui, gente,
essa mesma lista aqui, eu passei aqui para baixo. Números igual ao resultado do meu laço for aqui dentro da minha list comprehension. Ó. 1, 4, 16, 25, 64, 81, 100. Beleza? Se eu botar sum números, o que acontece? Ele vai somar ali, ó, 375. O que ele fez? Ele somou todos os números dentro da minha lista. Então, isso aqui você consegue fazer estatística aqui dentro. Não é à toa que Python é a linguagem número 1 usado em data science, em machine learning, deep learning, né? É o queridinho aí das estatísticas aí, porque é muito fácil trabalhar com Python, né? Se eu botar aqui, ó, min números, o que ele vai imprimir para mim? Qual é o número mínimo? Número 1, tá aqui embaixo, ó. E se eu botar o número máximo número, ele tem que me imprimir o 100. Ou seja, e tem muito mais funcionalidades. Depois, nos próximos programas, eu posso passar para vocês. Aqui, ó lá, número 100, ó. Agora, para encerrar a nossa videoaula, que já está ficando bem longa, eu peguei as notas de um aluno, tá? Todas as notas dentro da minha lista. Criei uma outra variável, notas válidas, né? Ó, tem notas válidas é igual a nota para nota em notas. Se nota for menor que 0, print notas válidas. Beleza? Aí o que aconteceu? Ele me imprimiu nada mais, nada menos que nesse meu primeiro comando as notas que eu já tinha aqui, 9, 8, 5, 10, 7, 7, 5, 4, 10, 7, 7, 8, beleza. Por que eu fiz isso? Porque aqui embaixo eu quero fazer a média do aluno, como eu tinha feito no primeiro programa, só que dessa vez usando as listas, né? Então assim, ó, a média válida, que é o resultado disso aqui, é igual ao sum de notas válidas, a soma das notas válidas, que são essas aqui, a soma de todas essas notas, dividido pelo tamanho das notas válidas. O que é o tamanho? São todas essas notas aqui, só que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O que é a média? A média é a soma de todas as notas divididos, por exemplo, por um bimestre, por um trimestre e por aí vai. Nesse mesmo meu caso aqui, eu quero dividir essas notas todas por todas elas mesmo. Então, len, vocês lembram que lá em cima mostra o tamanho da minha lista? Então, ele vai pegar aqui, ó, as notas válidas, vai dividir pelo tamanho delas e vai me imprimir a média. Então, tá lá, gente, ó, a média do aluno foi de 7,53. Né? Vocês lembram que eu tinha falado sobre o len, que o len aqui vê o tamanho da minha lista? Ó, len carros, ó, ele sabe que o len de carros é o número 6. Então, ele sabe que o len de notas aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 números, né? Então, ele vai dividir, vai somar todas as notas e vai dividir pelo tamanho delas. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem mais algum vídeo sobre o Python de determinado assunto, eu estou à disposição de vocês. Uma boa noite a todos. Muito obrigado por essa videoaula.